Sua dívida não é real no plano divino. Ela só existe enquanto você a valida com sua palavra. Você me ouviu bem. Aqueles boletos, os números no extrato, as cobranças insistentes, tudo isso é uma ilusão que se materializa porque você talvez sem saber a declara como verdade. Permita-se questionar tudo que você aprendeu sobre dinheiro. Fique comigo e descubra uma verdade mais profunda. Uma verdade que pode libertar você. Sua dívida não é real no plano divino. Ela só existe enquanto você a valida com sua palavra. Permita-se questionar tudo o que você aprendeu sobre dinheiro. Fique comigo e descubra uma verdade mais profunda. Você se lembra daquele peso? Aquele nó no estômago que surge quando o telefone toca e você já sabe que é mais uma cobrança? A humilhação de ter que explicar de novo que o dinheiro ainda não entrou, que o mês está apertado, sente o cansaço nas suas costas, essa fadiga que não vem do trabalho braçal, mas da alma que se dobra sob o fardo de boletos que se multiplicam como areia no deserto? Eu vejo você. O esforço, as horas extras, as contas cortadas até o osso. Você já tentou de tudo, não é? Renegociou, apertou o cinto, trabalhou até a exaustão, mas a montanha de papelada, de números vermelhos no extrato, só cresce. E o pior, a cada nova tentativa, a cada nova promessa feita e não cumprida, a esperança diminui. A fé, que antes era uma chama viva, agora é uma brasa quase apagada, sufocada pela poeira da preocupação. Você deixará de repetir as narrativas de escassez que o mundo material lhe impõe. E você usará sua voz para reescrever seu destino, compreendendo que a palavra é a verdadeira moeda, a verdadeira chave para a sua liberdade. Este canal é um santuário para aqueles que desejam dominar a arte da palavra falada. É um espaço para legisladores divinos que estão prontos para assumir a responsabilidade de sua própria criação. Inscreva-se neste canal agora. Esteja conosco. Prepare-se para usar sua voz como nunca antes. Este é o seu compromisso com a jornada de mestria, com o alinhamento contínuo à sua verdade divina. Porque a verdadeira liberdade financeira começa quando você entende que a dívida é apenas uma ilusão que se desfaz diante do poder do seu verbo. Abrace essa verdade. Inicie sua jornada. Inscreva-se. Você já compreendeu, meu amado batalhador, que sua palavra não é apenas som, mas vibração, substância. Que ela não descreve a realidade, mas a par por cria asterisco. Você já sentiu a dor de alimentar a escassez com cada suspiro de preocupação, com cada lamento sobre o extrato bancário, com cada frase que validava a dívida como uma verdade inabalável. Mas agora, é tempo de virar a chave, é tempo de não apenas entender o poder do verbo, mas de por usá-lo asterisco. De empunhar sua voz como a ferramenta mais poderosa do universo. Chegou o momento que tanto aguardamos, o momento de lhe entregar a chave mestra. A tecnologia espiritual que desativa, dissolve e invalida qualquer contrato de dívida que a hipnose material tentou impor em sua vida. Você se sente encurralado, um batalhador espiritual que se vê preso numa armadilha material. Eu compreendo essa dor. A dor de ver seus sonhos adiados, seus projetos engavetados, sua liberdade cerceada. É a dor de quem sabe que merece mais, que trabalha duro, que tem um coração bom, mas que se vê amarrado por correntes invisíveis. Essas correntes são os números na tela do banco, os avisos de corte, as cartas do Serasa. Eles gritam para você uma verdade que parece absoluta, mas que eu te garanto, é uma ilusão. Uma hipnose coletiva que nos faz aceitar a dívida como um destino inevitável, como se fosse uma parte intrínseca de quem somos. Você se lembra daquele momento em que, conversando com um amigo, você desabafou sobre a dívida do cartão, sobre o financiamento que não acaba, ou quando, ao lado do seu parceiro, você listou todas as contas a pagar, com a voz embargada pela frustração. Naquele instante, você não percebeu, mas sua boca, sem intenção, estava declarando a permanência da escassez. Sua palavra, a mais poderosa ferramenta de criação que você possui, estava sendo usada para reforçar o ciclo de privação, para dar forma e substância àquilo que você mais queria ver desaparecer. Porque veja bem, o inimigo não é o banco, não é o boleto, não é a taxa de juros. O inimigo é a crença cega nesses números como verdade absoluta.
É a hipnose coletiva que nos faz aceitar a dívida como um destino inevitável, que nos prende à descrição detalhada dos problemas financeiros, em vez de ativar o poder de nossa palavra para decretar a solução. Não é um desejo, não é uma oração pedindo a intervenção de algo externo. É um por comando asterisco. Uma por sentença divina por que parte de sua boca do seu ser mais profundo e que o próprio universo tem por colei por o que obedecer. Esta chave mestra não é uma frase bonita para você repetir sem sentir. É uma coro fórmula asterisco. Uma sequência de palavras que foram escolhidas e alinhadas vibracionalmente para cortar as amarras energéticas da dívida. Pense nela como um código de acesso universal, uma senha que destrava a provisão ilimitada que já é sua por direito divino. Por que ela funciona? Porque ela se alinha com a lei maior, a lei da causa e efeito espiritual. A dívida existe porque você, consciente ou inconscientemente, a validou com sua palavra, com sua crença, com sua energia. Ao pronunciar este decreto de invalidação divina, você está, de forma consciente e intencional, desvalidando essa realidade. Você está usando a mesma força criadora que a manifestou, sua palavra, para desmanifestá-la asterisco. É como um comando de delete para o universo, enviado com a autoridade de quem compreende sua própria divindade. Preste atenção. Sinta a verdade dessas palavras ecoando em seu espírito. Esta não é uma tentativa. É uma declaração asterisco. É um corato de soberania espiritual asterisco. A chave mestra, o decreto de invalidação divina é esta. Eu sou a presença divina que agora invalida, dissolve e anula toda e qualquer dívida em minha vida. Eu sou a lei da abundância ilimitada e provisão perfeita. Minha palavra é o comando que manifesta minha liberdade financeira, agora e para sempre. É a voz interna que repete o mantra da falta, que ecoa as narrativas de escassez que o mundo material nos impõe. Essa dor que você sente, essa angústia, essa humilhação, não é um castigo. É um sinal. É o universo te chamando para despertar, para reconhecer que existe uma outra lei em operação, uma lei que transcende os números do extrato e os avisos de cobrança. É a lei da abundância universal, que espera ser ativada pela sua voz, pela sua palavra falada com fé e autoridade. Eu sei que é difícil. Eu sei que a mente racional grita que isso é loucura. Mas eu te convido a olhar para dentro, a sentir a verdade que ressoa em seu espírito. Você não é um refém da dívida. Você é um espírito livre, um comandante da sua realidade financeira, um legislador divino com o poder de anular contratos energéticos de dívida. Você está pronto para virar a chave, para mudar a narrativa, para usar sua voz para reescrever seu destino financeiro? Está pronto para compreender que a palavra é a verdadeira moeda do universo, a substância divina que molda sua realidade? Reconheça a dor que a dívida lhe causa e a forma como ela rouba sua paz. Sinta-a, acolha-a, e então, prepare-se para transformá-la. Seu poder está na sua boca. Você está à beira de uma encruzilhada, entre o caminho batido da escassez e uma estrada nova de liberdade. A questão é: quanto mais você pode pagar por essa dívida invisível que se manifesta em sua vida? Permita que cada palavra ressoe em seu peito. Sinta a vibração dela. Sinta a autoridade que emerge de seu ser mais profundo. Não é um sussurro de esperança, mas um rugido de comando asterisco. Receba esta palavra, meu amado. Sinta sua vibração. Repita comigo agora para invalidar a dívida em sua vida. Respire fundo. Sinta a energia de sua presença. E comigo, com sua voz carregada de intenção, declare: eu sou a presença divina que agora invalida, dissolve e anula toda e qualquer dívida em minha vida. Eu sou a lei da abundância ilimitada e provisão perfeita. Minha palavra é o comando que manifesta minha liberdade financeira, agora e para sempre. Novamente, com ainda mais força, mais convicção. Sinta o poder em sua voz, a verdade em seu ser. Eu sou a presença divina que agora invalida, dissolve e anula toda e qualquer dívida em minha vida. Eu sou a lei da abundância ilimitada e provisão perfeita. Minha palavra é o comando que manifesta minha liberdade financeira, agora e para sempre. Você sentiu?
Sentiu a energia se movendo? A shift, a mudança de frequência? Este não é um mero enunciado, é um cor decreto asterisco, uma porsentença divina para o ar proferida por você, o legislador de sua própria realidade. A cada vez que você pronuncia essas palavras com fé, com autoridade, com a certeza de quem compreende a lei, você está enviando um sinal inconfundível ao universo. Você está declarando sua soberania, sua verdadeira identidade como um ser de provisão ilimitada. Você está desfazendo os laços energéticos que a dívida tentou criar. Pense bem, cada vez que você abre a boca para descrever a sua dívida, para lamentar a sua falta, para repetir a narrativa de que o dinheiro não dá, que as contas não fecham, que o boleto é pesado demais, você não está apenas desabafando. Não, você está na verdade alimentando essa dívida, você está solidificando-a em sua realidade. Você está dando a ela a substância divina da sua própria palavra. É duro ouvir isso, eu sei. Ninguém te ensinou que sua boca, que foi criada para abençoar, para decretar a abundância, está, sem você perceber, servindo de porta-voz para a escassez. Você se torna cúmplice da sua própria privação, não por maldade, mas por desconhecimento da lei. Imagine que cada palavra de lamento é um tijolo que você adiciona à parede da sua prisão financeira. Cada vez que você fala eu não tenho, eu não consigo, é muito caro, minha dívida é enorme, você está construindo uma realidade que, no plano divino, nem existe. Pense no custo real disso. Não estou falando apenas dos juros bancários, estou falando do custo da sua paz. Do custo das suas noites mal dormidas, do peso no seu peito, da vergonha de não conseguir prover, da angústia de ver seus filhos sem o que merecem. Estou falando da erosão da sua fé, da diminuição da sua energia vital, da sensação de estar sempre correndo atrás, exausto sem nunca alcançar. Essa é a verdadeira dívida, é o preço que você paga por não compreender o poder que reside na sua própria boca. Este decreto não anula a responsabilidade no plano material, mas dissolve-a para a energia de escassez que por o que a sustenta. Ele abre os caminhos, atrai as soluções, manifesta os recursos de maneiras que sua mente lógica ainda não pode conceber. É a sua palavra trabalhando no invisível para transformar o visível. Lembre-se, a dívida não é uma verdade financeira. É uma crença manifestada pela palavra falada. E agora, você tem a chave mestra para desativar essa crença, para dissolver essa manifestação. Você tem o poder de reescrever seu destino financeiro, não com esforço de luta, mas com a paz e autoridade páreo de quem comanda a substância divina através do verbo. Guarde este decreto. Grave-o em sua alma. Ele é seu, agora. É a sua ferramenta de libertação, o seu comando para a abundância. E a cada vez que você o pronunciar, com a certeza de quem sabe que sua palavra é lei, você estará mais perto de ver a montanha de boletos se transformar em um fluxo de prosperidade. Você acaba de dar o primeiro e mais poderoso passo para sua liberdade financeira. Você acaba de ativar a lei da abundância universal em seu favor. O jogo mudou. Seu poder foi ativado. Agora vamos à prática. A chave mestra não é um amuleto a ser guardado, mas uma espada a ser empunhada no campo de batalha da sua realidade financeira. É uma ferramenta de precisão, uma tecnologia espiritual que exige ativação consciente e constante. Eu vou te ensinar como e quando usar este decreto de invalidação divina, transformando-o em um ritual diário de purificação financeira, uma prática que reescreverá sua história. A cada dia que você mantém a narrativa da dívida, você não apenas a valida, mas a intensifica. Ela ganha força, ela se materializa com mais vigor. As oportunidades de solução que poderiam surgir são abafadas pela vibração da sua própria palavra de escassez. Você se fecha para a provisão ilimitada que o universo quer lhe entregar. Você se torna um imã para mais do mesmo porque é isso que você está declarando. É isso que você está ativando com a sua frequência verbal. Você já tentou de tudo, não é renegociar, cortar gastos, trabalhar em dobro, mas a montanha de boletos continua lá, desafiando sua fé, zombando do seu esforço. E por quê? Porque a raiz não é material. A raiz é espiritual. E a solução, meu amigo, é verbal. É no reino da palavra que a dívida foi criada, e é no reino da palavra que ela será desfeita. Você está diante de uma escolha agora. Você pode continuar no caminho que te trouxe até aqui,
alimentando com suas palavras a própria escassez que te aprisiona. Ou você pode decidir neste exato momento romper com esse ciclo. Você pode decidir parar de ser o eco da dívida e começar a ser a voz da sua libertação. O universo está ouvindo. Sua alma está clamando por essa mudança. E a sua palavra é o instrumento que tem o poder de virar esse jogo para sempre. Não é uma promessa vazia, é uma lei. Uma lei que você em sua essência divina já conhece, mas talvez tenha esquecido. Imagine-se. O telefone toca, é uma cobrança, aquele frio na barriga, a voz que tenta te diminuir. Mas agora, você tem a sua chave mestra. No exato momento em que sentir a energia da dívida tentando te envolver, respire fundo, não reaja com medo ou justificativa. Em vez disso, visualize a energia daquela cobrança como uma nuvem escura que se aproxima. Então, com autoridade, você vai falar o decreto. Não precisa ser em voz alta se não for apropriado, mas a intenção e a vibração devem ser claras em seu íntimo. Eu sou a presença divina que agora invalida, dissolve e anula toda e qualquer dívida em minha vida. Eu sou a lei da abundância ilimitada e provisão perfeita. Minha palavra é o comando que manifesta minha liberdade financeira, agora e para sempre. Sinta a palavra se tornando substância, cortando a energia da dívida. Sinta a nuvem escura se dissipando. Você não está negando a existência material do débito, mas sim invalidando sua força espiritual, sua capacidade de te aprisionar. Você está declarando que, no plano divino, essa dívida não tem poder sobre você. Outro cenário. Você abre seu extrato bancário. Os números saltam, parecendo te julgar. Antigamente isso te paralisaria, te faria sentir vergonha e impotência. Mas não mais. Agora você olha para esses números não como uma sentença, mas como um registro que está prestes a ser reescrito. Posicione o extrato à sua frente. Olhe para ele como um mapa antigo que você está prestes a atualizar. É hora de você assumir a responsabilidade pela sua própria realidade financeira, não no sentido de culpa, mas no sentido de poder. Poder de mudar, poder de transformar, poder de invalidar o que não te serve mais. A partir de agora, você tem a oportunidade de reescrever o roteiro da sua vida financeira. Deixe de ser o personagem coadjuvante que sofre as consequências, e assuma seu papel de protagonista, de legislador divino, de comandante da sua própria realidade. Não permita que essa hipnose coletiva da escassez continue roubando sua paz e sua prosperidade. Não permita que a voz da dívida seja mais alta do que a voz da sua própria autoridade divina. A decisão é sua. A encruzilhada está diante de você. E o primeiro passo é uma declaração. Uma declaração que vai ressoar no cosmos e iniciar a dissolução de tudo o que te aprisiona. Comente agora: eu paro de alimentar a dívida com minha palavra. Faça essa declaração. Sinta o poder dessa escolha. Permita que essa frase seja o seu primeiro decreto de libertação. É um ato simbólico, mas de uma potência inimaginável no plano espiritual. É o seu juramento de que, a partir deste momento, a sua voz servirá apenas à abundância e à liberdade. Você já tentou de tudo. Cortou o cafezinho, renegociou a dívida do cartão, trabalhou mais horas do que o dia permite. Você se esforçou, se privou, se sacrificou. E o que aconteceu? A montanha de boletos parece ter rido da sua cara, crescendo ainda mais, como um monstro que se alimenta do seu desespero. E então, com a mesma firmeza, declare: eu sou a presença divina que agora invalida, dissolve e anula toda e qualquer dívida em minha vida. Eu sou a lei da abundância ilimitada e provisão perfeita. Minha palavra é o comando que manifesta minha liberdade financeira, agora e para sempre. Este não é um truque de mágica. É a ativação da lei universal. Sua palavra, carregada de intenção, está enviando um comando claro ao universo, instruindo-o a alinhar a realidade material com a verdade divina que você está declarando. O ritual diário de purificação financeira. Escolha um momento do seu dia. Pode ser ao acordar, antes de dormir, ou em um momento de quietude. Este é o seu momento sagrado para reafirmar a sua soberania financeira.
Pegue um boleto, uma conta, ou simplesmente feche os olhos e visualize a montanha de dívidas que antes te oprimia. E então, com a voz do seu coração, com a autoridade de quem sabe que é um Criador, pronuncie o decreto. Eu sou a presença divina que agora invalida, dissolve e anula toda e qualquer dívida em minha vida. Eu sou a lei da abundância ilimitada e provisão perfeita. Minha palavra é o comando que manifesta minha liberdade financeira, agora e para sempre. Faça isso diariamente. Pelo menos uma vez ao dia. Com o tempo, você não apenas falará as palavras, você as sentirá. A substância divina responderá. A vibração da abundância começará a ressoar em seu ser, atraindo soluções, oportunidades e a dissolução da energia da dívida. Você acreditou que a solução estava na planilha, nos números, na renegociação com o banco que nunca te oferece uma condição realmente justa? Você foi ensinada, como todos nós, que a dívida é um problema puramente financeiro, uma questão de matemática, de esforço material, de disciplina orçamentária. Mas eu te digo agora, com a autoridade de quem compreende a lei universal, que essa é a maior ilusão de todas. Essa é a falsa solução que te mantém presa. Permita-me desconstruir essa crença limitante que te acorrenta. A crença de que a dívida é um problema que se resolve apenas com mais trabalho, com cortes drásticos, com a sorte de um dinheiro extra que nunca chega. Essa é a hipnose da realidade material, a voz do antagonista que sussurra em seus ouvidos que você é vítima das circunstâncias, que o extrato bancário é a sua verdade final. É a mesma voz que te faz acreditar que a montanha de boletos é intransponível, que a escassez é um destino, e que a única saída é se esgotar ainda mais em um ciclo vicioso de trabalho e privação. Mas a verdade, a profunda e libertadora verdade, é que a raiz da dívida não é apenas financeira. Ela é, em sua essência mais pura, espiritual. A solução para a sua dívida não é deste mundo, no sentido que o mundo te ensinou a procurar. Não é uma questão de mais esforço físico ou mental para acumular dinheiro, mas sim de ativar uma força muito mais poderosa que reside dentro de você. Este decreto não é para que você se isente de suas responsabilidades, mas para que você as encare de uma nova perspectiva, a partir de um lugar de poder, e não de escassez. Ele abre os caminhos para que as soluções divinas se manifestem, muitas vezes de formas que você nem imagina. Agora, um comando direto para sua ação. Pegue um boleto, ou o extrato da sua conta agora. Não espere. Não adie. Este é o momento da ativação. Segure-o em suas mãos. Sinta a energia que ele representa. E em voz alta, com toda a sua fé e autoridade, fale o decreto de invalidação diretamente sobre ele. Eu sou a presença divina que agora invalida, dissolve e anula toda e qualquer dívida em minha vida. Eu sou a lei da abundância ilimitada e provisão perfeita. Minha palavra é o comando que manifesta minha liberdade financeira, agora e para sempre. Sinta a mudança de energia. Sinta a libertação começando. Este é o primeiro passo de muitos. Para solidificar esta chave mestra em sua consciência e em sua realidade, eu te dou uma instrução clara. Anote o decreto de invalidação divina. Escreva-o com sua própria caligrafia, sentindo cada palavra. E posicione-o em um local visível. Pode ser na sua carteira, na tela do seu computador, na geladeira ou em um espelho. Em qualquer lugar onde seus olhos possam encontrá-lo várias vezes ao dia. Que ele seja um lembrete constante do poder que reside em sua boca, em sua palavra. Uma força capaz de reescrever a sua realidade. Você foi condicionada a acreditar que para ter mais você precisa fazer mais. Que a abundância é conquistada pela dor, pelo suor, pela renúncia. Mas a lei da abundância universal opera de uma forma diferente. Ela responde à sua palavra, à sua vibração, à sua crença profunda. Enquanto você acredita que precisa lutar contra a dívida com as armas do mundo material, você está, sem saber, alimentando-a, validando-a, dando-lhe poder e substância. Quantas vezes você se viu cortando gastos, se privando do essencial, e mesmo assim a situação não melhorou? Quantas vezes você trabalhou incansavelmente, esperando que o esforço material fosse a chave, e viu a dívida se multiplicar como erva daninha?
Isso não é um sinal da sua incompetência. É um sinal de que você está usando as ferramentas erradas para um problema que tem uma dimensão muito além do que os olhos podem ver. A falsa solução te aprisiona na narrativa da escassez. Ela te faz focar no que falta, no que você deve, no que você não tem. E ao focar na falta, ao falar sobre a falta, ao vibrar na falta, você atrai mais falta para sua realidade. É um ciclo cruel do qual você precisa se libertar, e a libertação não virá de mais sacrifício material, mas de um despertar espiritual. A dívida não é uma verdade financeira imutável, ela é uma crença. Uma crença manifestada pela sua palavra falada, pela sua atenção focada na escassez, pela sua aceitação silenciosa de que aquilo é o seu destino. Que ele seja um farol que guia sua mente para a verdade da sua abundância. Este é o seu novo ritual. Esta é a sua nova realidade em construção. A cada vez que você o vê e o pronuncia, você está reforçando sua nova identidade de comandante da sua realidade financeira. Você está ativando a lei. Você está decretando sua liberdade. Você recebeu a chave mestra. Você a proferiu. Agora, vamos selar essa nova identidade em seu ser. Vamos reprogramar cada célula, cada pensamento, cada fibra do seu poder criativo. Prepare-se para um ritmo de afirmações que não são apenas palavras, mas comandos que reescrevem sua verdade. Sinta a vibração em sua voz, a autoridade em seu peito. Você não é mais um refém, você é um senhor da prosperidade. Repita comigo, com convicção, com a força de quem comanda o universo. Eu sou a presença que comanda a abundância. Eu sou a lei da prosperidade infindável. Eu sou a palavra que manifesta a riqueza. Eu sou o fluxo ilimitado de toda a provisão. Eu sou a liberdade financeira encarnada. Eu sou a dissolução de toda a escassez. Eu sou o poder de invalidar qualquer dívida. Eu sou a maestria sobre minha realidade financeira. Sinta essa verdade correr em suas veias. Sinta o peso da escassez se dissipar como névoa ao sol. Porque a partir deste momento, a sua palavra carrega uma nova frequência. Ela não descreve a dívida, ela a dissolve. Ela não fala da falta, ela atrai a plenitude. E se ela é uma crença criada pela palavra, ela pode ser dissolvida e invalidada pela pronúncia consciente de decretos divinos. Pense nisso. Você já tentou renegociar. Você já tentou cortar. Você já tentou trabalhar mais. E se nada disso funcionou de forma definitiva, não seria porque você está atacando o problema pelo lado errado? Não seria porque a verdadeira chave está em outro lugar, em um plano que transcende a matéria e atua diretamente na energia que cria a matéria? Eu sei que pode parecer contraintuitivo, talvez até um pouco assustador, desafiar tudo o que você aprendeu sobre dinheiro e dívida, mas se o que você aprendeu não te trouxe a liberdade que você tanto anseia, não é hora de questionar e buscar uma verdade mais profunda? A solução para sua dívida não é deste mundo, no sentido que o mundo te impôs. É uma solução que nasce da sua autoridade espiritual, do poder do seu verbo. Ela emerge da compreensão de que você não é uma vítima dos números, mas um comandante da sua realidade. Pare de lutar contra a dívida com as armas que a criaram. Pare de alimentar o monstro da escassez com a sua palavra de lamento e preocupação. Pare de acreditar que o seu valor é medido pelo seu extrato bancário. A verdadeira solução está em você. Na sua voz. No seu poder de decretar. Repita em voz alta agora. Com a convicção que sua alma cansada de lutar merece. A solução para minha dívida não é deste mundo. Eu sou a fonte de toda a minha riqueza. Eu sou a sabedoria que guia meus passos. Eu sou a ação inspirada que gera prosperidade. Eu sou a gratidão que multiplica meus bens. Eu sou a proteção divina contra toda carência. Eu sou a manifestação instantânea de meus desejos. Eu sou a alegria de viver em abundância. Eu sou o poder de criar minha própria realidade. Visualize-se agora. Veja-se livre. Veja suas contas pagas. Veja a prosperidade fluindo em sua vida, sem esforço, sem luta, apenas por sua palavra. Esta é a sua nova identidade. Este é o seu novo contrato com o universo. Você não pede, você decreta. Você não espera, você manifesta.
Eu sou o magnetismo da riqueza. Eu sou o comando da provisão divina. Eu sou a inteligência que organiza meus recursos. Eu sou a confiança inabalável na abundância. Eu sou a capacidade de gerar múltiplas fontes de renda. Eu sou a facilidade em atrair oportunidades. Eu sou a generosidade que transborda em minha vida. Eu sou o Senhor da prosperidade agora e para sempre. Sinta a expansão em seu coração. A verdade que você acaba de proferir não é uma esperança distante. É uma realidade presente, esperando apenas sua permissão para se manifestar plenamente. Você selou um novo pacto com o universo, um pacto de abundância e liberdade. Mas o seu poder não para em você. A lei universal é clara. Quanto mais você dá, mais você recebe. E qual presente maior você pode oferecer do que a luz da verdade que acaba de receber? Eu abandono as falsas soluções que me aprisionaram. Eu liberto minha mente da crença de que a dívida é uma verdade financeira imutável. Eu me abro para a verdade espiritual da abundância. Sinta essa declaração reverberar em cada célula do seu ser. Sinta o peso dessas antigas crenças se desfazendo, dando lugar a uma nova possibilidade. Essa é a sua primeira ação de comando. Essa é a sua declaração de independência. A partir deste momento, você não está mais sozinha na luta contra a dívida. Você está se alinhando com a lei universal, ativando um poder que sempre esteve à sua disposição, esperando para ser invocado. Essa é a desconstrução da ilusão. Essa é a sua libertação. Sua dívida não é real no plano divino. Ela só existe enquanto você a valida com sua palavra. Permita-se questionar tudo o que você aprendeu sobre dinheiro. Fique comigo e descubra uma verdade mais profunda. Você se sente preso? A angústia de ver a dívida crescer, a humilhação das cobranças, o desespero de não saber como sair desse ciclo vicioso. Sim, eu vejo sua frustração, batalhador espiritual, encurralado por números que parecem te roubar a paz, a alegria, a própria vida. Reconheça a dor que a dívida lhe causa, e a forma como ela rouba sua paz. Mas eu te digo mais, cada vez que você fala sobre suas dívidas, que você as descreve em detalhes, que você as lamenta, você as está alimentando. Você as está solidificando em sua realidade. Você se torna cúmplice de sua própria escassez, sem perceber. Existe um batalhador espiritual como você era, acorrentado por dívidas, acreditando nas mentiras da escassez. Ele precisa desta verdade. Ele precisa deste conhecimento. Sua missão agora é compartilhar essa luz. Não apenas para ele, mas para o universo. Cada vez que você compartilha este conhecimento, você reforça a sua própria reprogramação. Você se torna um emissário da abundância, um farol de esperança para aqueles que ainda estão na escuridão. Compartilhe este vídeo e ajude a libertar alguém da prisão da dívida. Permita que essa corrente de prosperidade se expanda, tocando outras vidas, invalidando outras escassezes, manifestando outras liberdades. A sua palavra tem esse poder. A sua ação tem esse poder. Faça isso. Agora. Você chegou ao limiar, ao ponto de não retorno. Sua alma, antes cansada e aprisionada, agora pulsa com a verdade que o universo sempre sussurrou. Você não é mais um refém dos números frios, mas um comandante da sua própria realidade financeira. A dor da dívida, a humilhação das cobranças, a angústia da escassez. Tudo isso agora é uma lembrança distante, uma sombra que se dissipa diante da luz da sua palavra. Você despertou. Você compreendeu que a dívida não é uma verdade absoluta, mas uma crença que você validava com sua própria voz. E agora você tem em suas mãos a chave mestra, o decreto de invalidação divina. Este não é um desejo, não é uma esperança vazia. É um comando. É a lei que você, como legislador divino, pronuncia para reescrever seu destino financeiro. A cada vez que você proferiu o decreto, você não apenas o repetiu. Comente agora: eu paro de alimentar a dívida com minha palavra. A ilusão é crer que a dívida é um problema puramente financeiro, que se resolve apenas com mais trabalho, com mais cortes, com mais sacrifício. Essa é a falsa solução. A raiz é espiritual. A solução, verbal. A solução para sua dívida não é deste mundo. Repita em voz alta: a solução para minha dívida não é deste mundo. E é aqui, neste exato ponto, que o véu se levanta. A virada de paradigma acontece agora.
Porque a dívida, meu amado, não é uma verdade financeira. Ela é uma crença. Uma crença manifestada pela palavra falada. Você foi ensinado a acreditar que os números no extrato, os avisos de cobrança, são a verdade absoluta. Que a dívida é um destino inevitável. Que você é um refém. Mas eu venho te revelar que essa é a mais poderosa das hipnoses coletivas. Uma ilusão que te mantém preso à descrição detalhada dos problemas financeiros, em vez de te despertar para o poder que reside em sua própria boca. A realidade da dívida pode ser dissolvida, pode ser invalidada. Não por manobras financeiras complexas, mas pela pronúncia consciente de decretos divinos. Decretos que ativam a lei da abundância universal. Florence Scovel Shinn, uma mestra da verdade, nos ensinou que a palavra falada é a lei. É o verbo que cria a realidade. Não o verbo de um poder distante, mas o verbo que ecoa de sua própria essência. A palavra que você profere, a sentença que você declara, é a energia que molda o seu mundo. Você o ativou. Você sentiu a vibração. Você testemunhou a dissolução da energia da dívida em sua vida. A prática de usar o decreto de invalidação divina, ao receber uma cobrança, ao ver um extrato, como um ritual diário de purificação financeira, não é apenas um exercício. É a sua declaração de soberania, é o seu ato de fé em ação. É a sua voz se tornando a moeda mais poderosa do universo, moldando a substância divina da prosperidade para preencher cada vazio, para anular cada contrato de escassez. Você selou sua nova identidade. Você é um senhor da prosperidade. Sua palavra não é mais um eco das narrativas de falta que o mundo material impõe. Sua palavra é a própria manifestação da abundância ilimitada. Você é o emissário da fartura, o guardião da provisão divina. Agora, o momento do compromisso final chegou. A aliança é selada com a sua ação, com a sua voz ressoando no éter digital e no universo. Eu não peço que você apenas acredite. Eu peço que você declare. Eu peço que você ative. O que você está prestes a fazer é mais do que um comentário. É um juramento público. É um contrato espiritual, que você assina com o universo, com sua alma, com a própria lei da abundância universal. Ao proferir o decreto de invalidação divina nas palavras que você digitará, você não está apenas ecoando uma frase. Você está ativando um selo. Você está cravando sua autoridade no campo quântico da sua realidade. Você não é um mero pagador de boletos. Você não é um devedor. Você é um legislador divino. Você possui em si o poder inato de anular contratos energéticos de dívida, de dissolver a energia da escassez que se manifestou em sua vida. Pense comigo, de onde vêm as palavras? De onde vem a linguagem? Não é uma dádiva divina? Sim, é o seu elo direto com o campo da criação, com a substância divina que responde ao seu comando. Quando você fala, você não está apenas emitindo sons. Você está emitindo vibrações. Você está enviando comandos para o universo. Se você tem proferido palavras de escassez, de eu não consigo, de sempre falta, de eu nunca vou sair dessa, você tem, sem saber, legislado sua própria prisão. Você tem usado seu poder de legislador divino para criar e solidificar a dívida. Mas e se você pudesse usar esse mesmo poder, essa mesma voz, para anular, para dissolver, para invalidar? Essa é a grande revelação. A esperança não está em um empréstimo novo, em um trabalho extra, ou em uma renegociação milagrosa. A esperança está em você. No poder da sua própria palavra. Na autoridade espiritual que você possui para reescrever seu destino financeiro. A tecnologia espiritual que nos foi legada por mestres antigos e modernos é clara. A palavra é a verdadeira moeda do universo. O verbo é a força criadora. E você, meu amigo, é o portador desse verbo. Você passará de um refém da dívida para um comandante da sua realidade financeira. Este é o instante em que a crença se torna fato, em que a intenção se materializa, em que a palavra se torna carne. Este é o seu ritual de passagem, o ponto de virada definitivo em sua jornada financeira. Sinta a autoridade em sua voz, em seus dedos, em cada fibra do seu ser. Sinta a liberdade pulsando em seu peito. Sinta a prosperidade se derramando sobre você. Agora, declare sua liberdade. Declare sua abundância.
Declare sua soberania financeira. Comente abaixo com toda a sua fé, com toda a sua autoridade, com toda a sua convicção, o decreto de invalidação divina. Escreva-o com o poder de quem não apenas pede, mas comanda. Escreva-o como um selo inquebrável, um contrato eterno com a prosperidade. Sua liberdade financeira começa agora. Seu juramento é a sua lei. Sua palavra é a sua riqueza. Comente: eu sou livre da dívida. Eu sou a abundância ilimitada. Minha palavra é lei, e meu destino financeiro é próspero agora. Que este ato de compromisso seja o início de uma nova era em sua vida. Que a substância divina da prosperidade se manifeste em cada área da sua existência, e que sua voz, a partir de hoje, seja o farol que guia você para a plenitude. A aliança está feita. A lei está ativada. A abundância é sua.